Olá pessoal, voltando aqui agora para resolver os exercícios que eu falei para vocês. Então, exercícios que vão ficar como exemplo para vocês resolverem as atividades que virão. Beleza, problema número 1 diz assim: partindo da figura a seguir, que é essa figura aqui, obtém a expressão distância é igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado, que permite determinar a distância percorrida por um corpo em movimento uniformemente acelerado. É uma das maneiras de chamar o movimento retilíneo uniformemente variado, tá bom? Então, beleza. Se trata de um problema teórico, significa que você não vai resolver números ali diretamente, você vai operar algebricamente com letras. Então pode parecer um pouco difícil, mas não é. Só você fazer valer todas as regras que você sabe da matemática. Multiplicação, divisão, soma, distributiva e assim por diante. Não violar nenhuma dessas regras que você chega na resposta correta. E algumas interpretações físicas também. Então vamos ao problema. O que é que você tem? Você sabe que você quer chegar na equação da distância e você tem esse gráfico aqui, que é um gráfico da velocidade pelo tempo, e tem a curva aqui da velocidade, que parte da velocidade inicial e vai até uma velocidade qualquer, v', num tempo t'. Lembrando que o tempo aqui no início também é zero, tá bom? Bem onde os eixos se encontram. Então vamos resolver o problema. Vamos à solução do problema. Qual que é a relação do gráfico com a distância que você conhece? É aquela que eu falei, que era o terceiro ponto lá da nossa aula anterior. Você sabe que nos gráficos de velocidade pelo tempo, a área do gráfico, ou embaixo da reta aqui, é numericamente igual à distância percorrida pelo móvel. Tudo bem? Então, basta eu calcular a área dessa figura aqui, substituindo esses valores que o gráfico me dá, esses valores que aparecem aqui, que eu consigo resolver o meu problema. Aí o detalhe é descobrir que figura que é essa. Bom, não é um triângulo e nem é um retângulo. Esse tipo de figura aqui a gente chama de trapézio, tá bom? Ele tem uma base menor, tem uma base maior e tem uma certa altura. Se eu olhar ele dessa maneira, ele é assim, eu estou olhando ele assim, tá bom? Então aqui eu tenho base menor, base maior e a altura desse trapézio. Então a área que a gente vai utilizar, a equação de área que a gente vai utilizar lá da matemática é da área do trapézio, que me diz que base maior mais a base menor dividido por 2 vezes a altura me dá a área do trapézio, tá bom? Então eu vou usar exatamente essa equação, já que a área é numericamente igual à distância percorrida e ele quer que eu chegue na equação da distância percorrida. Tudo bem? Vamos lá então. Então, área não é igual à distância, então eu vou substituir o D aqui no lugar da área do trapézio. Coloquei ali, ó, D é igual. Quanto que vale, eu vou trocar, quanto que vale a base menor? Não importa a ordem aqui. Quanto que vale a base menor da nossa figura? Vai de 0 até V0, então vale V0, tá ali. Quanto que vale a base maior? Vai de 0 até V', que é esse tamanhão aqui, ó. Ele vai de 0, que é ali, até o V'. Então significa que a base maior vale V'. Dividido por 2 da equação, vezes a altura. Qual que é a altura do trapézio? Lembra que eu fiz isso com a figura, tá bom? Então a altura vai de 0 até t'. Então você coloca aqui vezes a altura t'. Só substituir os valores na equação da área do trapézio. Tudo bem? Continuando. Só que, no entanto, a gente sabe que a velocidade final pode ser escrita como velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Aquela equação do v e a avó atrás do toco. Tá bom? Então, usando essa equação, eu vou substituir ela aqui. Por que eu vou substituir? Porque V', não é? V' é a mesma coisa. Então, significa que eu posso substituir esse valor, já que V' é igual a isso e ali eu tenho um V'. Tá bom? Então, eu posso substituir. Então, o passo daqui para cá, para baixo, é justamente isso, a substituição do valor de V' no lugar do V' ali que eu tenho, tá bom? Que é exatamente a mesma coisa. Isso aqui é a equação, para você lembrar, a equação da velocidade do movimento retilíneo uniformemente variado. Basta você substituir, coloquei até de vermelho aqui para você não se confundir. Então, quanto vale V'? Vale V0 mais a t', tá aqui, ó. Então, no lugar do V', coloquei V0 mais a t', tá aí. Repetir o resto da equação, ó, dividido por 2, o V0 está aqui, vezes o tempo que está ali. Tudo bem? Agora é só resolver. Como é que resolve esse tipo de coisa? Eu vou fazer passo a passo para vocês. Primeiro eu vou resolver um pouco o que eu posso aqui dentro do parêntese. Eu posso somar essas coisas? Algumas sim, só as coisas que são iguais, tá bom?
V0 e V0 não são iguais, então significa que eu posso somar V0 mais V0, 2V0. Posso somar com AT? Não posso, porque são coisas diferentes. O A não é igual a V0. E T também tem um T multiplicando, então esse termo é totalmente diferente. Beleza, então dentro do parêntese, o que eu posso fazer por enquanto é isso. E daqui para cá, o que a gente vai fazer? Esse T não está ali fora, então significa que ele multiplica todo mundo que está aqui dentro. Isso a gente chama de distributiva na matemática. O povo chama vulgarmente de chuveirinho, você pode chamar também. Então vamos fazer a distributiva aqui. Ó. Então vai ficar T' vezes T', vai dar T' ao quadrado. 2V0 vezes T' vai dar 2V0 T'. E agora você se pergunta, por que esse 2 está dividindo aqui? Ó? Porque existe uma barrinha aqui e esse 2 estava dividindo todo mundo. E a matemática me permite separar isso em frações separadinhas. Então o 2 vai dividir esse termo e esse termo, lembrando que o T já foi distribuído ali. Então vai ficar assim, ó, 2V0 T', tá aqui, ó, 2V0 T' dividido por 2, tá aqui. Mais, que tá ali, A sobre 2, eu botei um sobre 2, que é a mesma coisa, vezes T', que estava ali fora. Então T' ao quadrado. Então, daqui para cá foi feito isso, a distributiva e a divisão desse 2 aqui por todo mundo. Dá para resolver mais? Dá para fazer mais um passo. Por exemplo, dá para simplificar esse 2 com esse 2, que é o último passo que a gente vai fazer para chegar na solução. Então, dividindo 2 por 2 vai dar 1, então ele desaparece. Eu fico com V0 vezes T', mais 1 meio da aceleração vezes o T' ao quadrado, e chego na minha resposta. Então, só usando a figura e sabendo que a área é numericamente igual à distância, eu consigo encontrar a equação da distância percorrida por um móvel ou por um corpo em movimento uniformemente acelerado, tá bom? Então eu cheguei justamente, está aqui a equação, a resposta em vermelho, que era o que o problema queria que eu obtesse. Tudo bem? Qualquer dúvida, volta no vídeo, revê com atenção, pausa, pensa e vai. Problema número 2, diz assim: um automóvel desloca-se numa avenida reta. Ponto. O carona, utilizando uma tabela, registra a velocidade do carro fornecida pelo velocímetro e os respectivos tempos. Então ele anotou as velocidades que ele via no velocímetro e com o cronômetro ele anotando os tempos. Então quando ele começou a contar, exatamente no tempo igual a zero, o carro estava com a velocidade de 0,8 metros por segundo. Depois de 1 segundo, 10 metros por segundo. Depois de 2 segundos, 12 metros por segundo. Depois de 3 segundos, 14 metros por segundo. E depois de 4 segundos, 16 metros por segundo. Então aqui você tem velocidades e tempos anotado por esse carona. Então vamos ver o que o problema pede. Ele diz assim, ó, letra A. Esboce um gráfico da velocidade pelo tempo que corresponda à tabela obtida pelo carona. Quer que você faça um gráfico para essa tabela. Muito simples, você tem os pares ordenados aqui, ó, T e V. T no eixo X, V no eixo Y. Basta montar os pontos e fazer o gráfico. Letra B. Qual é a velocidade inicial do veículo? Muito simples. A velocidade inicial é quando o instante T é igual a zero, lembra? Então, em T igual a zero, você tem a velocidade inicial. Quando o tempo era igual a zero, a velocidade era 0,8. Então, essa é a velocidade inicial. Qual é a aceleração do carro? Vamos usar a inclinação da reta. A inclinação me diz que a aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. Vamos fazer passo a passo para você aprender. Então, letra A te pede o gráfico. Como é que eu faço um gráfico? Primeiro eu coloco no eixo X os tempos. Então, 0 está aqui, depois 1, 2, 3, 4. Tempo em segundos. Para mim ver a cara do gráfico, eu posso colocar só o ponto inicial e o ponto final, que já dá para eu ver a cara da inclinação da curva. Foi o que eu fiz aqui. Ó. Quando T é 0, quanto vale a velocidade? Vale 8. Está aqui, então marca esse ponto. Significa que o gráfico sai daqui. Onde que o gráfico vai? Até onde ele vai? Ele vai em T igual a 4 e velocidade igual a 16 segundos. Então, no tempo igual a 4 segundos, a velocidade vale 16 metros por segundo. Então, marca esse ponto aqui. Ó. Liga de linhas pontilhadas aí no seu caderno e marca esse ponto. Aí basta você ligar esse ponto aqui, 0,8, com o ponto 4,16. Ligou uma reta aqui, você tem o gráfico da velocidade pelo tempo. Tudo bem? Vamos para frente. Letra B. Pedir a velocidade inicial. Foi aquilo que eu disse. A velocidade inicial corresponde ao ponto no qual a reta corta o eixo da velocidade. Só corre quando o tempo é 0. Então significa que a velocidade inicial é 8 metros por segundo. Que é o que está aqui. Ó. Quando T é 0, é onde o gráfico corta o eixo da velocidade. Ou você olha para a tabela. Quando T é 0, vale 0,8 metros por segundo. Que está digitado errado, né? 0,8, perdão. Então aí no seu caderno, na verdade está errado aqui. Ó. É para ser 8... Não 0,8, 8 metros por segundo, mas está ciente já, 8 para ser 8 aqui, beleza.
Então a velocidade é 8 metros por segundo. Letra C pede a aceleração. Como eu disse, a aceleração pode ser dada pela inclinação ΔV sobre ΔT. Então basta você resolver essa expressão. O que é delta? Delta não é uma variação, então você vai fazer ΔV, velocidade final menos velocidade inicial, ΔT, tempo final menos tempo inicial. Basta substituir. Tudo isso você tem no gráfico e na tabela, tá bom? Qual que era a velocidade final do carro? Vai lá na tabela, 16 metros por segundo. Coloca aqui no lugar da velocidade final. Qual que era a velocidade inicial? 8, lembra que aqui não é 0,8, é 8 metros por segundo. Ok, dividido pelo tempo final, que era... Qual que era o tempo final? Era quando a velocidade final era 16, então é 4 segundos. Qual que era o tempo inicial? 0 para a velocidade igual a 8. Basta resolver. 16 menos 8 vai dar 8. 4 menos 0 vai dar 4. Então vai ficar 8 dividido por 4, que é 2. Lembra que a unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado. Tá bom? Então significa que a aceleração do móvel é igual a 2,0 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Eu vou deixar aqui para vocês alguns exercícios agora. Tem esse aqui, vamos ver se dá tempo de falar dele. Esse aqui é o seguinte, ó, é um problema da PUC do Rio. Diz assim: o móvel parte do repouso e desloca-se em movimento retilíneo sobre um plano horizontal. O gráfico representa a aceleração A em função do tempo t. Então você tem um gráfico da aceleração. E lembra que a aceleração do movimento retilíneo uniformemente variado é constante. Lembra que no movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante. Aqui, quem é constante é a aceleração. Tá bom? Então, ele pede para você calcular a aceleração do móvel. Essa é como se fosse uma pegadinha. Tá bom? Tá vendo que a aceleração tem sempre o valor de 6. Ó. Quando o tempo é 0, quanto valia a aceleração? Valia 6. Depois de 2 segundos, vale quanto? 6. Depois de 4, 6. Depois de 6 segundos, valia 6 também. Porque a aceleração no movimento retilíneo uniformemente variado é constante. Esse problema você pode resolver por aqui. Ó. Já que ele afirmou que o objeto parte do repouso, basta você pegar a equação em que V0 é 0, que é a segunda equação que eu mostrei na videoaula anterior. Então você tem que velocidade é igual a aceleração vezes tempo. Ele quer descobrir a aceleração A do móvel, né? Uma das maneiras de fazer isso é descobrindo a velocidade. Foi o que eu fiz aqui, eu encontrei velocidade para você. Deve ser o que ele pede. Vamos ler o problema de novo, parece que está faltando um pedacinho. Um móvel parte do repouso e desloca-se em movimento retilíneo sobre um plano horizontal. O gráfico representa a aceleração A em função do tempo. E na verdade ele pede, porque eu não coloquei aqui, pede para você para calcular a velocidade, tá bom? A aceleração eu sei, é sempre 6. Então você usa a equação para quando a velocidade inicial é 0, porque ele falou que ele parte do repouso. Tudo bem, ele não quer a aceleração. A aceleração eu sei, ó, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Nunca muda porque ela é constante. Ele pede para achar a velocidade. Então a velocidade você vai por essa equação. Velocidade é aceleração vezes tempo. Quanto vale a aceleração? 6. Aí você escolhe o tempo. Na verdade o problema pede assim, porque eu não coloquei aqui, não coube. Mas dizia assim, qual que é a velocidade do carro depois de 5 segundos? Então basta substituir o 5 aqui, ó. 6 vezes 5, 30. Tá aí a velocidade do carro, 30 metros por segundo. Ok? Esse probleminha está no livro de vocês. Você pode verificar ele com um pedacinho que ficou faltando. Ficou faltando a perguntinha aqui. Mas ok. Então vocês, como atividade, vão fazer as atividades lá. Você vai recorrer ao módulo 1, página 89, 90, 91, fazer as questões 16, 17, 19, 20 e 23. Para as próximas aulas a gente vai ter gráfico da distância pelo tempo e cálculo da velocidade pela distância. Muito obrigado pela sua atenção, bons estudos, fiquem em casa e até a próxima. Forte abraço a todos.